enquanto crianças, nós criamos uma expectativa relacionada aos nossos pais, de que eles precisam ser 100% perfeitos, estar 100% disponíveis, serem 100% amorosos, acolhedores e por assim em diante. E isso constitui uma fase inicial, onde nós julgamos através de um pensamento absoluto de que ou é totalmente bom ou é totalmente mal. Nós não separamos o pai herói do pai fraco, a mãe forte da mãe coitada, ou é isso ou é aquilo. E essa fase vai mais ou menos até os 2 anos de idade, e a partir de então, nesse momento, passamos a ter um pensamento relativo e simultaneamente dual, ou seja, nós podemos entender que alguém pode ser um pouco bom e um pouco ruim, mas não necessariamente somente uma coisa. Mas esse processo é gradual. A criança começa a fazer isso através da interação com o mundo e com as outras pessoas. Então, nós iniciamos, todos nós, um processo de construção da nossa personalidade, da nossa individuação, para assim aos poucos ganharmos a vida e o mundo. Mas como eu venho batendo sempre na mesma tecla, onde essa questão da realidade que nós vivenciamos ao longo da nossa jornada, do nosso caminho, a maneira como nós fazemos isso durante anos na infância e adolescência, precisamos parar em algum momento para desconstruir tudo aquilo que percebemos inadequadamente. Por quê? Porque por conta desses impactos emocionais que atingiram todo o nosso sistema nervoso, nós conseguimos deixar para trás um pouquinho da nossa criança, de todas as crianças ficam perdidas e fragmentadas em etapas lá atrás da nossa vida. Então, precisamos ir catando cada parte, integrando todas elas e principalmente aquelas que nós excluímos da nossa memória, que nós não nos lembramos também, que estão apagadas ou excluídas. Então fazemos um resgate através de uma análise de campo de informações. Esse campo de informação é algo que vem do inconsciente coletivo, do inconsciente familiar, do inconsciente individual e que podemos ter o acesso a todo momento, mas não temos a consciência disso. E quando nós podemos ter o acesso a isso, eu quero dizer que o inconsciente comanda a nossa vida, comanda as nossas ações. Então essa percepção que é individual e projetada pela criança na forma de conflito, vivenciado, acaba causando impacto em alguns relés ou pontos que nós chamamos pontos chaves para desenvolvermos futuramente uma psicose, uma neurose e por assim em diante. Nós vamos formando traços do nosso caráter e da nossa personalidade através do impacto constante, que eu chamo de pequenos traumas. Mas também há aqueles traumas grandes, né, com T maiúsculo, que são aquelas grandes tragédias. Mas acontece que nós não diferenciamos as coisas, esses impactos nos atingem. E todas as áreas do nosso cérebro, tanto substância branca, córtex, cerebelo, tronco cerebral, vão estar impactados biologicamente, dependendo do que foi vivenciado e da fase que nós vivenciamos esses eventos, tá? E a história, ela acaba sendo distorcida, porque temos áreas cerebrais que estão em desenvolvimento. Nós temos um cérebro reptiliano, um cérebro arcaico que a gente precisa estar atualizando. A gente precisa atualizar porque o nosso sistema límbico, que produz as emoções primárias como o medo, a raiva, a alegria, o vínculo,
processa essa informação básica, mas depois passa essa emoção posteriormente para o córtex cerebral e aí essa emoção é decodificada. Então acontece uma modificação dessa história, um novo processamento, aquela tristeza vira uma depressão, pensamentos e sentimentos, então, nós começamos a criar no nosso córtex. E a grande maioria dos traumas que nos paralisam, os nossos medos, quando eles não são vistos, quando nós os excluímos mesmo, eles não são percebidos de maneira consciente, ou mesmo consciente nós não sabemos a causa que nos impede de realizar nossos objetivos e metas e sonhos, acaba nos prendendo a esse passado, como um disco que fica arranhado, aqueles discos antigos de vinil, ou uma fita quebrada que fica engasgando, ou algo que fica paralisado, não caminha. Então, nós temos muitos momentos que são impactados e precisamos de um combustível para nos mover. E às vezes a raiva é esse combustível que nos tira da paralisia momentaneamente ou nos deixa no piloto automático, fazendo a gente vivenciar coisas muito pesadas no nosso dia a dia, que a gente nem dá conta, mas a gente quer ser super-herói, uma super-mulher, uma mulher maravilha. Vamos lá, fazemos tudo, damos conta de tudo, mas tudo é muito pesado. Por quê? Esse é um mecanismo cerebral de proteção acionado quando vivenciamos algo pesado, não tratamos e falamos, não, a gente dá conta, eu vou passar por cima disso. E aí vem toda essa megalomania, claro que não são todos os casos, mas a gente tem esse combustível aí, que é bom e muito ruim, por outro lado. Então, nós precisamos identificar sistemicamente, né, esses processos que acontecem na nossa família, através do inconsciente familiar e através dos traumas nós fazemos uma ressignificação. Nós não mudamos o passado do casamento dos nossos pais, as mortes indevidas que aconteceram na nossa família, os abortos, as mulheres e homens fora do casamento convencional deles. Nós não mudamos a história pesada que aconteceu lá atrás, mas podemos ressignificar através do momento presente todo o que foi vivenciado lá no passado. A gente só muda o presente. Mas como a nossa criança ela é arrogante, infantil, ingênua e acha que dá conta e que se basta, olhando para tudo que ela passa na vida, ela fica paralisada. Então, precisamos desbloquear essas conexões que estão lá, porque além dos traumas temos bloqueios também entre as regiões cerebrais e temos também bloqueios que vão para o nosso corpo, porque nós temos tudo isso conectado através do nosso sistema nervoso, através do nosso sistema hormonal. Então, todo o nosso corpo reflete aquilo que nós passamos lá atrás. E precisamos então entender que a maioria das pessoas começa a travar em um determinado ponto da vida delas. Até uma certa idade está tudo ótimo. De repente trava e não sai mais daquele lugar. Então é nesse momento que você pode começar a pensar em fazer já o tratamento. Por quê? Algumas pessoas precocemente começam a se tratar e isso é maravilhoso, porque elas não vão acumular dores e possíveis futuras doenças que vão sendo acumuladas no corpo por conta desses bloqueios e traumas. Então eu preciso olhar para tudo isso, tá? E entender que essa justificativa, quando ela é boa para eu não me tratar, ou seja, justificar todo o processo meu
de problemas atual nos meus pais, no meu pai ou na minha mãe, faz com que eu projete tudo aquilo que eu tenho de dano vinculado a mim a outras pessoas, trabalho, dinheiro, etc. Certo? Então vamos nos tratar.